Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática e Billy, você dá um susto no cara, meu irmão. Billy é especialista em, se for cardíaco, meu filho, já era, viu? Então seja bem-vindo, pessoal, seja muito bem-vinda também para mais uma aula de matemática aqui no Educa Recife. Hoje quem está me acompanhando é a professora Cláudia, professora de Ciências. Muito obrigado, professora, por estar aqui comigo, me ajudando aqui a olhar o chat, participando aqui da aula, fazendo seus comentários. Já já eu passo a palavrinha para a professora Cláudia, beleza? Como você sabe, pessoal, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador ou também da televisão, beleza? Então, pelo celular e pelo computador, o sistema é o mesmo, tá? No celular você precisa baixar o aplicativo, no computador só entra no site, mas nos dois vai pedir também o seu login e a sua senha, beleza? Se você está assistindo essa aula pela TV, Billy Jean colocou aí já 2 QR Codes, faça, galera, o download do aplicativo, beleza? Não vai gastar o seu pacote de internet, certo? Você acessa aí, quando você colocar o seu login, a sua senha, ao aplicativo, mesmo que você não tenha internet, certo? E se você tiver internet, não vai gastar aí os seus dados móveis, beleza? Então, faz o download do aplicativo, porque lá você vai poder participar ao vivo aqui da aula com a gente. Essa é a diferença entre uma videoaula, certo? E uma aula ao vivo, tá bom? Porque você tem a oportunidade de interagir com a gente aqui instantaneamente, tá? Então, se você não fez ainda o download aí do aplicativo, faz o download, vai pedir lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? Então, não se esquece de baixar aí, participar com a gente. A professora Cláudia está ali a postos para assistir aí, verificar cada comentário e falar para a gente aqui, tá bom? O pessoal está chegando cada vez mais, é muito massa e muito gratificante a participação de todos, mas a gente sabe ainda que a quantidade de alunos ainda participando aqui ao vivo com a gente é bem inferior em relação à quantidade que a gente tem na rede, tá bom? Então, chama teu coleguinha aí da sala, chama teu coleguinha aí da escola para participar aqui das nossas aulas ao vivaço, tá bom? Outra plataforma bastante importante que eu gosto e amo de paixão é o nosso canal no YouTube, tá? Lá tá tudo organizado, tudo bonitinho. Você não vai perder tempo dentro dessa plataforma, tá? O pessoal de TI deu um show de bola lá, colocou tudo organizado para você. Então você vai entrar lá no canal no YouTube do Educa Recife, já se inscreve no canal, vai procurar lá, clica em playlist, vai ter lá uma playlist do 7º ano com todas as aulas de todas as disciplinas por ordem cronológica. O pessoal está colocando agora também o tema da aula, certo? Para deixar de fácil acesso aí para você. Você pode assistir a aula na hora que você quiser, dando pause, acelerando a voz do professor, certo? Fazendo o que você quiser, anotando, tá? Na hora que você quiser. Então, se inscreva no canal e também, assim como no aplicativo, convide a galerinha, tá? Para se inscrever e assistir às aulas. E também, algo bastante importante é que lá você pode assistir às aulas das outras turmas também. Então, Pedro está vendo aqui um assunto, mas a gente precisa lá de fração. Aí você vai lá na playlist do 6º ano, assiste a aula de fração, certo? Pode ir lá no 5º ano também, no 4º ano, tem playlist de todas as turmas. Belezinha? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Cláudia, para ela dar as boas-vindas aí para vocês e a gente iniciar a nossa aula de hoje.
Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, professor, já com o David. Ele já está interagindo conosco, vai ficar bem atento às nossas aulas. Então, fique atento, pegue lápis, caderno, vá anotando suas dúvidas. Como o professor disse, também nossas aulas ficam disponíveis, então vocês podem ir lá e ver realmente o que vocês não entenderam bem. Estamos aqui com a nossa querida Brielle, a nossa intérprete de Libras, que vai conosco nessa linda aula que foi preparada com muito carinho pelo professor Pedro. E é um prazer estar aqui com vocês sempre. Show de bola. Então vamos dar início à nossa aula, como a professora Cláudia pegou aí e falou. Pega teu caderno, pega o lápis, se senta aí, lembre-se, é uma aula, tá? Levanta da cama e vamos embora começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre medidas de comprimento, tá? É algo que você utiliza aí, pode ter certeza, todo santo dia você utiliza medidas de comprimento. Antigamente, eu sempre gosto de falar, né, de quando não existiam os números. Então, antigamente, quando não existiam os números, o pessoal, eles contavam de várias formas, né? Eles pegavam, cada ovelhinha era uma pedrinha que ele colocava dentro do saco, certo? Contava lá o seu rebanho com gravetos, dando nó em cordas, tá? Media, né, o seu terreno com pedaços de madeiras enormes. Então, o meu terreno, ele pega 3 pedaços de madeira aqui e nessa dimensão aqui pega mais 7. Aí ele pegava essa madeira e ia comparar com o terreno do seu vizinho. Então, opa, o terreno do meu vizinho só pega 2,5 aqui, mas em compensação pega 10 na outra dimensão. E aí eles faziam o comparativo em relação aos terrenos, beleza? Eles utilizavam também gravetos para contar. Então, quando o seu rebanho ia passando, ele pegava um graveto de um saco e ia colocando no outro. Opa, passou uma ovelhinha, passou um bezerrinho, passou uma vaquinha. Opa, tem um graveto aqui, mas já passou todo mundo. Então, falta algum animal, eles iam procurar. Então, quando não tinha os números, tudo era mais difícil. Então, primeiro surgiu aí os números, que surgiu com essa ideia de contar, certo? E depois eles já passaram para essa parte geométrica da coisa, né? De comparar essas distâncias, e foi com isso que surgiu aí as medidas de comprimento. Então, para cada coisa que a gente vai medir, certo? Para cada coisa que a gente vai medir, a gente tem aí uma unidade que a gente utiliza, beleza? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos e aí a gente vai dizendo aí qual a unidade que a gente utiliza para fazer determinadas medidas aí, beleza? Então, primeiro eu tenho aqui, ó, um lápis, e a gente sabe que um lápis, ele é medido em centímetros, né? A gente olha para o lápis aí e diz, opa, esse lápis aí, ele tem 17 centímetros. É aproximadamente o tamanho de um lápis, né? E criança gosta de fazer brincadeira, né? Meu filho tem um lápis que é do tamanho de um... É pequenininho, acho que aquilo ali não tem nem 2 centímetros. Ele chama do lápis dele de estimação, professor. Ele gosta demais daquele lápis, que é só o cotoquinho, tá? Então, quando não existia essas medidas, por exemplo, aqui que eu tenho que um lápis ele tem 17 centímetros, esses centímetros aqui é uma unidade de medida de comprimento, certo? E eles começaram a utilizar unidades de medidas que eles tinham, né, para poder utilizar. Por exemplo, eles começaram a utilizar o palmo, né? Um palmo de uma mão para medir algo, certo? Eles começaram a utilizar a polegada como algo para medir que fosse menor, que não precisasse aí de um palmo, por exemplo, certo? Eles começaram a pegar pedaços de madeira e dizer que aquele pedacinho de madeira ali era uma medida de comprimento para medir algo, certo? Então, se eu quero saber, por exemplo, se essa TV aqui, ela cabe na parede que está aqui na minha frente, tá? Eu poderia pegar apenas com o palmo da minha mão, e a gente faz isso em casa, né, professora? Quando não tem a fita, né? É verdade. A gente dá-lhe aqui os palmos, opa, 7 palmos. Aí vai lá na parede da frente, opa, tem 8 palmos aqui. Então dá para encaixar essa TV. Ou tem 5 palmos, então não dá. Então você poderia utilizar também, eles utilizavam bastante essas medidas aí
para saber se algo cabia ou não em outra dimensão, beleza? Outro exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês é em relação à cidade. Ó. Tenho aqui uma cidade, beleza? Tenho aqui outra cidadezinha, certo? E a distância entre essas duas cidades, ela é medida em quilômetros. Não tem como a gente... Ah, Pedro, tem como dizer a medida dessa cidade aí, da distância entre as duas cidades, em centímetros, como a gente fez com lápis? Tem, mas vai ficar um número muito grande. Então, para a gente reduzir o tamanho desses números, foi criado aí essas unidades de medidas de comprimento. Então, a gente diz aí agora, ó, que essas cidades, a distância entre elas é de 28 quilômetros. Pode notar que a gente utiliza o quilômetro para medir algo muito grande, beleza? Quando a gente mede, por exemplo, a altura de um prédio, eu tenho um prédiozinho aqui, ó, e a altura desse prédio a gente mede em quê? A gente mede em metros, certo? E a altura de uma pessoa, ó, coloquei aqui meu amigo Billy Jean. Eita! Billy, eu procurei um boneco que parecesse com você. Você gostou desse aí? Coloquei um cabelinho, certo? Ó, coloquei o símbolo também da TV. Você gostou? Agora eu queria que você viesse aqui, pode ser? Pode sim, venha. Eu preciso lhe medir para a gente colocar aqui a sua altura, certo? Não dá não por causa da operação aí, mas Dalila dá, né? Dalila, vem cá, por favor. Ó, a altura aqui, galera, de Billy Neto, certo? Billy Neto, mais conhecido como Billy Jean, ele tem aqui, ó, ele já me disse, né? Ele me disse ontem a altura dele. Eu errei por 2 centímetros, 2 centímetrozinho. Eu disse que ele tinha 1,78 m, mas ele me disse que tinha 1,80 m. Eu queria comprovar aqui, né? Mas como não dá, porque ele está na operação ali das câmeras, então a altura de Billy é 1,80 m, certo? É assim que a gente fala. Mas quando a gente vai medir, a gente tem aí a sua medida em centímetros. Então Billy mede 180 centímetros, tá? Mas em qualquer lugar que a gente vá, a gente diz essa medida aqui da altura em metro, beleza? Já Dalila, eu coloquei Dalila aqui numa... Tu gostou, Dalila? Numa cadeirinha de compras. É porque cabe, né? Cabe. Dalila cabe aqui no carrinho de compras. Mas eu coloquei ela em pé também, galera. Coloquei ela em pézinho aqui, ó. Pra gente medir. Eu ia diminuir mais. Melhorou, ficou parecido, Dalila. Não foi não? Ficou. Eu ia diminuir mais, mas o pessoal de casa não ia ver. Então eu vou medir aqui agora, certo? Com uma trenazinha, tá? Bem bonitinha, a altura de Dalila, beleza? Pra gente ver aqui quantos centímetros ela mede. Venha pra cá, Dalila, por favor. Tá descalça já, né? Estou. Pronto. Pise aqui, nesse negócio aí. Dalila mentiu pra mim, viu, galera? Eu disse o que é você, que você não... Ela disse que tinha 1,60 m. 1,59 m. 1,58 m. A altura que eu coloquei. 1,59 m. 1,59 m. Pronto, Dalila tem queria ser alta, né, galera? Mas não deu. Muito obrigado, viu, Dalila, pela sua participação. E Dalila omitiu aqui os fatos, ainda bem que a gente tem aqui uma treina, beleza? Então, Dalila tem 1,59 m, tá? Mas, como ela tinha me dito 1,60 m, né, eu coloquei aqui 1,60 m para Dalila. Então, 1,60 m, certo? É correspondente a 160 centímetros. Quando você pega aqui a treninha, essa trena aqui, ó, galera, dá para colocar aqui, Billy? Eu posso ir para frente? Essa treninha aqui, ó, ela tem 2 medidas, tá? Que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Uma das medidas, ela é dada em centímetros, certo? E a outra medida, ela tem um espaçamento maior. E aí, eu fui pesquisar do que significa aí essa outra, tá? Essa outra medida. Então, a trena, ela só tem as medidas aí em centímetro, certo? Então, a gente, quando vai medir a altura de uma pessoa através da trena, a gente obtém a sua altura em centímetros, que aqui corresponde a
160 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, para a Billy mostrar aí para vocês, essas duas medidas que está aparecendo aqui em relação à trena, tá? Essas medidas que aparecem, ó, tá vendo aí? A gente tem as medidas daqui de baixo, tá? Essas medidas são em centímetros, então aqui, ó, 30 centímetros, 40 centímetros, mas essas medidas que estão aqui em cima, tá? Pode notar que o espaçamento dela é maior, tá? De 1 para 2 aqui em cima, certo? E pode notar que esses valores aqui, ó, ele corresponde a aproximadamente aí, ó, 1 polegada. Tá vendo aí a medida do polegar? Então, cada polegar aqui, ó, vai aumentando de 1 em 1 essa medida que está aqui em cima. Valeu, Billy, por mostrar aí ao pessoal. Então, quando você pegar aí uma trena, tá? As medidas de baixo vão estar em centímetro e a medida de cima é a medida de 1 polegada. Claro que é um valor que uniforme e padrão, tá? Para a polegada. 1 polegada, ela tem aproximadamente aí 2,6 centímetros, certo? Mas claro que você vai encontrar um rapaz bem altão com uma polegada maior. Ou vai encontrar a Dalila, por exemplo, com uma polegada menor. Beleza? Então, as polegadas elas vão variar, mas estipularam uma medida padrão, que é de aproximadamente 2,6 centímetros. Então, quando a gente calcula a altura de uma pessoa com a trena, essa altura ela é dada em centímetros, certo? Mas a gente sempre fala a altura de uma pessoa em metros. Então, pode notar que todas essas medidas que a gente falou aqui na aula de hoje, essas medidas, elas são medidas que a gente já conhece do nosso dia a dia. Então, a gente sabe que um lápis, a sua altura é dada em centímetro, a distância entre duas cidades é dada em quilômetros, a altura de uma pessoa ou a altura de um prédio, a altura de uma casa, ela também é dada em metro, certo? Vocês já pegaram aí os lápis grafites? O lápis grafite, ele diz assim, ó, a ponta desse lápis é 0,7. Essa medida aí, ela é dada em milímetro, ou seja, é uma medida menor ainda. Então, as unidades de comprimento que a gente conhece, né, mais é o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. As outras, né, professora, a gente nem utiliza tanto, tá? Mas preciso mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, que a unidade padrão da medida de comprimento é o metro, certo? Desse metro, a gente consegue encontrar aí os seus múltiplos e os seus submúltiplos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o metro, que está aqui no meio, tá? Para a esquerda, a gente tem os seus múltiplos, para a direita, a gente tem os seus submúltiplos, tá bom? Então, do metro para a esquerda aqui, ó, eu tenho o decâmetro, o hectômetro e depois o quilômetro. Esses são os seus múltiplos. E pode notar que a gente conhece mais quem? Os quilômetros. Já nos submúltiplos, a gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Beleza? Então, a gente conhece bastante aí os centímetros e os milímetros dos seus submúltiplos. E aí, conhecendo os seus múltiplos e submúltiplos, a gente começa a querer fazer transformações. A saber, opa, 1 metro corresponde a quantos centímetros? 2.000 metros corresponde a quantos quilômetros? E aí a gente pode começar a fazer essa relação com essas medidas de comprimento. Então, para fazer a conversão dessas unidades, você precisa entender o seguinte. Quando a gente vai transformar aí uma medida que vai da esquerda para a direita, certo? Para cada casinha decimal dessa daí, para cada unidade de comprimento, a gente multiplica por 10, certo? Então, eu tenho aqui, ó, as medidas. Então, se eu quero transformar de quilômetros para hectômetros, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplico por 10. E assim por diante, certo? Então, se eu estou aqui, ó, por exemplo, 1 metro, eu quero transformar 1 metro para centímetros. Então, opa, de 1 metro para decímetro, eu multiplico por 10. Então, 1 metro tem 10 decímetros. E de decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. Então, 10 vezes 10 dá igual a quanto?
a 100. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Mesma coisa se você vem daqui, ó, de 1 quilômetro e vai andando, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Cada casa aí você adiciona um zero. Então eu tenho que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então sempre que você for andar da esquerda para a direita, cada casinha dessa daqui você multiplica por 10. E óbvio que se você for fazer o caminho inverso, aí você vai fazer o quê? Dividir esses valores por 10. Então lembra que eu falei para você, quanto vale aí 2.000 metros corresponde a quantos quilômetros? Então de cada casinha decimal dessa daqui, ó, você vai dividindo por 10. E dividir por 10, você retira um zero ou você anda com a vírgula para a esquerda. E aí você vai estar dividindo esses valores por 10. Certo? Então você vai observar que 2.000 metros corresponde a 2 quilômetros. Então é dessa forma aí que a gente faz essas transformações. Belezinha? Então observe aí o que foi que eu fiz, tá? Para transformar a altura de Billy, que é de 180 centímetros, para metros, tá? Então eu tenho aqui, ó, a altura em centímetros e tenho aqui, quero chegar em metros. Então pode notar que eu estou indo da direita para a esquerda. Então se eu estou indo da direita para a esquerda, eu vou fazer o quê? Dividir, beleza? E se eu vou dividir, por quanto eu preciso dividir? Você pode notar aqui, ó, que eu vou andar uma casa, 2 casas decimais. Então para cada casa você adiciona um zero aí. Então basta eu pegar a altura de Billy Jean, que é 180 centímetros, e dividir por 100, beleza? Porque foram aí 2 casas decimais. Então 180 dividido por 100, isso aí é igual a 1,80 metros, ou seja, 1 metro e 80 centímetros. Ah, Pedro, mas eu já vi também a turma indicando lá a altura, retirando esse zero. Posso escrever 1,8 metros? Pode, não tem problema nenhum, certo? Esses zeros que estão aqui depois da vírgula não tem valor algum. Então você pode escrever aí ou 1,80 ou 1,8 sem problema nenhum. Então transformei aqui a altura de Billy Jean de centímetros para metros. Basta a gente dividir aí por 100, certo? Professora Cláudia, como é que está aí a galerinha no chat, está participando? A galerinha aqui está participando, está entendendo direitinho, professor, essa aula. Uns exemplos práticos, exemplos do nosso dia a dia, não é? Exemplo, quando você tem um filho que leva o pediatra, você vê que eles têm uma tabelinha de acompanhamento do crescimento, né? Então você vê que vai começando em centímetros, aí já depois já está em metros, né? E assim a gente vai vendo se a criança está crescendo realmente no tempo certo. É bem interessante aquela tabelinha. Então são assuntos que vemos desde que nascemos, que nós precisamos das medidas de comprimento, não é, professor? Isso mesmo. Quando a gente... eu me lembrei de uma história, professora, que a gente quando tem essa... O pessoal tem muito essa mania de estar na porta de algum quarto, né, de algum cômodo da casa, pega o menino, bota lá, mede, coloca a altura e o dia que mediu. Aí depois de um tempo vai lá e vai medindo. Então, quando a gente é bebê, a gente vai medindo aí a altura em centímetros, né? Quando chega em 1 metro, ou seja, quando chega em 100 centímetros, a gente já retira a unidade de medida de centímetros e passa para metros, né? E aí, a minha mãe, quando eu era recém-nascido, sendo que eu tinha o quê? Eu tinha 2 meses, professor, 2 meses de vida, e minha mãe me levou ao pediatra, né? Sendo que eu era aquele bebê pequeno de verdade, né? Então minha mãe chegou no pediatra, menino que só, cada bebê gigante, e eu bem pequenininho com 2 meses, né? E aí uma mulher perguntou, olha que menino lindo, não sei o que e tal, né? Ele tem quanto tempo? Aí minha mãe, nasceu ontem. Porque com aquele tamanho, nascendo ontem, estava limpeza, né? Mas com 2 meses, era pequeno de verdade. Mas minha mãe sempre sendo minha mãe, né? Mas enfim, ó, trouxe aqui um exemplo para vocês, beleza? De uma questão do Enem, certo? A gente está aqui numa aula para a turma do 7º ano, certo? Claro que eu não coloquei todo o texto, né, da questão do Enem, mas
a pergunta ela é a mesma, beleza? Então, vamos fazer esse exercício aqui, que diz o seguinte, ó. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, pode notar que a gente tem nessa imagem aí duas medidas. A gente tem a distância entre os eixos das rodas, que é o valorzinho de A, que mede 2.300 milímetros. E temos a altura do encosto do piloto até a roda, que é o valorzinho de B aí, que tem 160 centímetros. Então, a questão pede para a gente transformar essas duas medidas aí em metros. Tanto o valor de A quanto o valorzinho de B. Então, observe o seguinte aqui, ó. A letra A pergunta, a distância A entre os eixos dianteira e traseira é igual a quanto? Então, pode notar que essa medida, ela é dada em milímetro, a gente está aqui em milímetro, ó, e queremos ir para metros. Então, o que é que a gente faz aqui? Eu preciso pegar o 2.300 e andar quantas casas decimais? Ó, uma casa decimal eu chego em centímetro, duas eu chego em decímetro, 3 eu chego em metros. Para cada casa decimal dessa, eu preciso dividir por 10. Então, como são 3 casas, basta eu pegar o 2.300 e dividir por 1.000, certo? Então, pode notar que eu posso cortar aqui, né, tube, 2 zerinhos, mas eu ainda fico com 23 dividido por 10. E aí eu ando uma vírgula para a esquerda, como eu falei para vocês. Então, 2.300 milímetros corresponde a 2,300 metros. Mas lembra que eu disse para vocês, né? Eu poderia escrever apenas 2,3 metros. E aí já estava transformado bonitinho. Eu posso retirar esses zeros aí depois da vírgula, beleza? Na letra B, eu perguntei a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Então, pode notar que essa altura ela é dada em centímetros. E de centímetros para metros, a gente já fez essa conversão aí, não foi com a altura de Billy? Então, basta dividir aqui, ó, por 100. Então, 160 centímetros dividido por 100, eu vou ter aí, ó, pode notar que agora eu coloquei, não foi sem um zero, 1,6 metros. Então, esses são os valores aí das alturas, né, do encosto até o solo e do comprimento de um eixo até outro. Questão do Enem que você consegue resolver tranquilamente apenas com a conversão das unidades de medidas de comprimento. Belezinha, galerinha? Professora Cláudia, considerações finais para a gente entregar a aula aqui para as meninas de português. Bem, pessoal, eu acho que todos entenderam dessa forma, nessa aplicação, que é um assunto que às vezes torna-se polêmico durante as aulas de matemática, professor. E ele revertido em problemas, em questões, como você explicou, ficou uma forma fácil de entender e de compreensão. Então, todos aqui estão gostando e entenderam direitinho, professor, sua aula. Parabéns e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Show de bola. Muito obrigado, professora, por disponibilizar o seu tempo aqui para estar aqui comigo. Obrigado, galerinha, que participou e gostou da aula. Nos vemos na próxima semana, tá bom? Um cheiro no seu coração e fui!